dessa mensagem, eu não consegui nem fechar. Eu sou muito ruim para temas, irmão, nome de mensagem, né? Então eu botei assim, no boletim de vocês está escrito, mensagem: amar, perdoar e servir, frutos da regeneração ou na contramão do mundo com Cristo. Vocês vão entender. 6:27, Lucas 6:27 vai dizer: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Do amor ao próximo, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem, os que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Só até aí. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aqui, Deus, a Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, ó bom Deus, que eu diminua, que o Teu Espírito seja gigante no nosso meio, Senhor. Fala alto, fala claro, Senhor. Aquilo, Deus, que eu não for capaz de explicar, Senhor, esclarece, Senhor, através do Teu agir sobrenatural na vida de cada um dos que aqui estão, Senhor. Alimenta-nos, Deus, segundo a Tua muito graciosa vontade, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor, temente, Senhor, buscando, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Alimenta-nos e sustenta-nos, é o que te peço, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Essa passagem a gente está aí dentro do capítulo 6, o capítulo 6, ele por si só é bem profundo, e ele começou essa passagem que nós estamos aqui, lá no verso 12, quando Jesus vai ajuntar os seus discípulos, e aí ele vai começar um ensino, um discipulado. Nós temos falado muito disso aqui, toda quinta-feira nós temos nos reunido para o discipulado. O que é discipulado, Ney? É justamente nós aprendermos do Mestre, para que de algum modo sejamos aqueles que agem e cuja ação mostra a face do nosso Senhor. Aquilo que fazemos aponta para a honra e glória do Mestre. É basicamente o aluno e o professor, né? Você sabe que um aluno é aluno de um determinado professor quando este começa a demonstrar aquilo que o professor há tanto tempo ensinava. Então aqui ele está falando muito diretamente para os seus. A gente ainda há pouco na IBD conversava sobre isso, que o discurso bíblico, ele às vezes, ele traz uma mensagem mais ampla, uma mensagem para todos, para a grande multidão, e outras vezes ele é mais cirúrgico, ele é mais incisivo, pontual. Eu digo isso até para que a gente entenda, porque neste texto que nós lemos, o conceito de pecador aqui está um pouco amplo. Ele não está falando aqui de pecador, simplesmente aquele que pratica pecado. Ele está falando aqui daquele que não é discípulo. Está sendo bem amplo.
aqui. Se você é um discípulo, se você está sentado à mesa com o Senhor, se você está atento, aprendendo dele, você não é, neste texto, não é que você não tenha pecado. Neste texto, ele não está focando em você. Ele está, quando ele fala em pecador aqui, ele está focando em qualquer outro que não é aluno, que não é aquele que está aprendendo dele. E aí, algo que vai ficar muito claro, quando você, eu acredito que você tenha prestado atenção aqui, eu acredito que sejam textos muito conhecidos, normalmente pregados, até separadamente, eu fiz questão de trazê-los juntos. Se você reparou, não é algo fácil de se ouvir, porque é humanamente impossível de viver isso. Que? Humanamente impossível? É assim. Ele não está falando daquilo que eu e você podemos fazer, ou pelo menos não está falando de algo que eu e você podemos fazer sozinhos. Ele está mostrando, lembre sempre disso, o discurso de Cristo, em todo o tempo, fala da unidade com Deus. Ele vai dizer que assim como ele é um com o Pai, os seus devem ser um com ele. Ainda há pouco nós líamos ali em João 8, que aqueles que permanecem nele, aqueles que permanecem na sua palavra, serão capazes de agir segundo ele ensina. Não somos capazes, isso daqui não é um manual de boas maneiras, isso daqui não está falando com aquele que não tem a sua vida no altar do Senhor, porque pela força do nosso braço, nós não somos capazes disso. Não somos. Na verdade, nós entendemos, e é curioso, se você conseguir se imaginar naquela época ali, ouvindo um discurso desse, imagino um olhando para a cara do outro e falar, como é que é? Amar ao meu inimigo, perdoar aos que estão me perseguindo, agir como servo, como de boa vontade com aquele que me quer o mal. Difícil, para não dizer impossível, porque por nós mesmos não conseguimos. A começar, a gente comete uma gafe, é de quando fala-se no amor, nós tentamos em todo o tempo, e aí há uma limitação nossa, de achar que vamos gostar. Quando então, ame o seu inimigo, e aí você acha que você tem que gostar muito do seu inimigo, e aí não vai funcionar. Se você está entendendo que amar, ou por exemplo, ame o seu próximo, lembrando que Jesus ele vai extrapolar o conceito de amar o próximo, existe desde lá de Levítico, dentro do povo judeu, que era essencialmente, textualmente falando, amar os da mesma raça ou do mesmo povo, O amar ao próximo judeu antigo falava de amar aqueles que eram do mesmo povo. Jesus já transporta isso para literalmente amar a pessoa mais próxima a você, não próxima porque é seu parente, não próxima porque é da sua igreja, não próxima porque é da sua mesma cidade, mas simplesmente porque se ela estiver ao seu alcance, ela deve ser cuidada. Mas ele não parou aí ele deu um nó na cabeça de todo mundo quando ele fala amar o seu inimigo. E aí eu coloquei até uma frase, eu botei até no boletim para vocês, depois vocês têm elazinha aqui, Não perca tempo se questionando se você realmente ama seu próximo. Haja como se o amasse, pois ao agirmos como se amássemos alguém, acabamos por verdadeiramente amá-lo.
Não se trata e nunca se tratou de um sentimento, mas se trata de um agir. Agir como quem ama. Para ficar mais claro aqui, vamos colocar isso de uma forma que a gente consiga entender. Isso é basicamente a introdução da nossa mensagem, né? Porque na prática, como é que eu vejo isso? Né? Como é que eu vejo isso? A prática do amor. É o primeiro tópico que nós temos, a prática do amor. Jesus nos ordena a amar inimigos, fazer o bem a quem nós odiamos, que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam, orar pelos que nos maltratam. Aqui a gente não está falando de sentimento, mas a gente está falando de uma ação deliberada, intencional. Vou dar um exemplo muito prático para você. Imagine que você ou eu, amanhã ou depois, arranjamos um emprego de carcereiro no corredor da morte, lá nos Estados Unidos. Ganhamos bem, a gente tem um monte de benefício, olha que beleza, né? Mas é o nosso trabalho como carcereiro cuidar das pessoas mais terríveis que já andaram pela sociedade, pessoas que fizeram as maiores atrocidades, pessoas que realmente são merecedoras de estarem ali. Fizeram por onde? Como o ladrão na cruz, ao conversar com o outro e falar, né, da inocência de Jesus, nós que aqui estamos pagando pelos nossos atos. Pessoas assim, onde o seu eu natural já tem raiva deles naturalmente. Ele pode não ter feito a você, mas você já não gosta dele. Você queria mais que ele já morresse até na cela mesmo. Mas não é esse o seu trabalho. O seu trabalho é zelar por ele. É que ele viva bem o pouco tempo que lhe resta. Você vai cuidar dele, vai dar o café da manhã, você vai dar as refeições, você vai observar se ele está doente ou não, você vai ver se ele tem necessidade de alguma coisa ou não. E em tudo você lhe será útil. Em tudo você lhe será útil. Você vai agir não como quem o odeia, você agirá como quem o ama. Não simplesmente porque você é um bom profissional, aí eu trago para o Evangelho de Cristo, mas porque há um propósito na minha e na sua vida. Você sabe qual é? Nós não fomos chamados para sermos socialmente pessoas legais. Tem muita gente que lê o Evangelho e acha que estamos falando aqui de criar pessoas agradáveis para a sociedade, pessoas bem educadas, pessoas gentis, para que o convívio social seja ótimo. Que legal, é bom que o convívio social seja ótimo, mas Jesus nos deu uma única missão. Ele nos deu várias missões. Ele não chegou para mim e para você, tem aqui uma lista de coisas que eu vou deixar para vocês, e olha só, vocês vão lá e cumpram essa lista. Ele não fez isso. Ele nos deu uma única ordenança de anunciar as boas novas de salvação. Para que pudéssemos anunciar as boas novas de salvação, Ele nos capacitou. Porque nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Jesus dizia: sem mim, nada podeis fazer. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque eu e você somos pecadores. Somos inclinados. Eu ainda costumo brigar. Somos inclinados, às vezes, para o nosso próprio umbigo. Nossos interesses, nossos objetivos apontam única e exclusivamente para nós. Mas eu não gosto dele, eu não quero falar com ele, ele não merece, eu não acho que ele deva ser salvo. Mas não foi para isso que o Espírito Santo veio sobre nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe aos pés da cruz, onde arrependidos, entendendo que somos indignos. Irmãos, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nunca se ache melhor do
do que ninguém, mais santo do que ninguém. Nós somos pecadores, nós não temos mérito em nós mesmos. A salvação nos foi dada quando ainda éramos inimigos de Deus. Cristo sobe na cruz e entenda isso, não cercado de pessoas que o amavam e que estavam olhando, coitadinho dele. Não, Cristo sobe naquela cruz diante de perseguidores, de malditos. E na cruz do Calvário ele já intercede por mim, por você, porque fomos nós, não os romanos, não os judeus que crucificaram Cristo, fomos nós, os pecadores, nossos pecados malditos, é que levaram Cristo à sua morte de cruz. Fui eu, fui você. E aí ele fala ao Pai, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Cristo agiu nos amando de tal maneira que é incapaz, incompreensível, somos incapazes de entender como amar desta forma. Esse é o verdadeiro amor ágape, é o amor de Deus, é um amor que não envolve circunstâncias, é um amor que não mede esforços no seu agir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero que você entenda uma coisa, quando eu falo aqui, que esta é uma mensagem dada aos discípulos, o recado que está sendo dado é muito claro. Nós, por nós mesmos, não conseguiremos fazer isso. Precisamos desesperadamente do agir de Deus na minha e na sua vida. Quando ele vai dizer que nós temos que bem dizer os que nos maldizem, amar os inimigos, ao que tipo, aqui tem uma curiosidadezinha, né? Que às vezes é mal usado, né? Como eu falo às vezes de texto. Ao que te bate numa face, oferece que também é outro. Isso aqui não é literalmente só bater na face, dá na outra, não é isso não, tá? Isso aqui era uma prática de contenda. Já lembra a gente, para fazer mais sentido para a gente aqui, não sei se os mais novos vão saber, mas filme de idade média, né? A gente tinha aquela coisa de bater com a luva para chamar para um duelo, né? Dava com a luva no rosto do outro, dava um tapa no outro, tipo, eu estou desafiando você para uma contenda, né? Vamos brigar. E aqui quando ele diz, dê a outra face, é do tipo, não dê crédito àquele que te chama para o conflito, entendeu? Não entre naqueles que te chamam para brigar, né? Porque é natural do homem. Eu estava quieto, mas vieram mexer comigo, né? Não mexe comigo não. Eu acho engraçado quando tem crente que tenta ressuscitar o velho homem a cada negócio. Eu já vi literalmente falar, não, eu estava bem, mas pisaram no meu dedo mindinho e aí a velha pessoa voltou, o velho homem voltou. Misericórdia. Sepulta esse velho homem, sepulta essa velha mulher, deixa morrer. Nós não somos mais esses. Isso não nos define, o passado não nos define. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós, os que cremos, nós que ao ouvirmos a palavra de Deus, temos o nosso coração quebrantado, temos o nosso entendimento voltado de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Se de fato eu, você e todo aquele que crê nisso, nós temos a que recorrer na hora do nosso agir. É que nós, é interessante, irmãos, quando você pega a própria história da igreja, às vezes nós nos esforçamos tanto para fazer aquilo que Cristo não pediu de nós.
Eu no outro dia conversava com uma irmã zelosa, uma irmã abençoada, e ela já estava participando de um congresso que teve na igreja, e ela ficou na cozinha. A gente falava de cozinha ainda há pouco, né? Ela ficou na cozinha. Rapaz, ela acordava cedo, ela ia para o trabalho, saía do trabalho, ia para a igreja, porque ela estava fazendo os quitutes que iam ser vendidos na cantina, e aí ela ainda ajudava a limpar tudo, e aí depois ela ficava para o culto no dia seguinte o mesmo, e assim ela fez por 3, 4 dias, eu não lembro, e estava morta, Aí ela falou para mim assim, acabada, mas eu estava fazendo a obra de Deus. Aí eu falei, você evangelizou quem? Você falou com quem, Jesus? Aí ela, Eu falei, você não estava fazendo a obra, não. Você estava fazendo a obra dos homens, bem intencionados, organizando coisas para poder anunciar a palavra de Deus. Mas nós estamos empenhando tanto o nosso esforço, nosso corpo, nosso vigor, tanto esforço naquilo que não foi o que o Senhor nos disse para fazer, e na prática, eu e você e a grande maioria da igreja dificilmente se esforçaria minimamente para estar, por exemplo, hoje anunciando a quem nos persegue, anunciando o Evangelho a pessoas que nós não gostamos, ou simplesmente anunciando o Evangelho. É muito difícil. Eu prefiro não falar nada dele, Que legal, eu também prefiro não falar nada, mas eu vou contar um segredo para vocês. Evangelho, quando fala que é pregado, é com a palavra mesmo, é com a boca. Aí você fala, mas meu testemunho, glória a Deus. O testemunho edifica. O testemunho é o que dá, muitas das vezes, um peso para a sua palavra. Eu conheço, pessoas maravilhosas, assim, de palavras simples, pessoas, às vezes, que não têm um português, tão elaborado, tem problema, fala, vamos dizer, a gente pode dizer que fala errado, mas o testemunho do altar faz a gente sempre abaixar a orelhinha e falar, fala Deus, porque são homens e mulheres tementes ao Senhor, que não estão falando de si mesmos, não estão falando do que acham, do que querem, do que pensam, mas estão falando da parte de Deus. Eu não estou falando de profetada, não, irmão. Daqueles que te digo, não estou falando disso não, estou falando de pessoas que verdadeiramente vão chegar e vão falar, meu irmão, leia essa passagem aqui comigo, meu irmão, eu estava lendo isso aqui falou muito ao meu coração, irmão, olha, eu era do mundo, mas hoje, graças a isso aqui, essa palavra poderosa aqui, eu hoje não sou quem eu era. Eu fui transformado porque a palavra de Deus me transformou. É onde eu e você vamos entender que nós, ao dependermos, ao buscarmos, ao querermos, nosso trabalho é esse, é o esforço. O reino dos céus é conquistado com esforço. A gente não merece o reino dos céus, mas uma vez que nós fomos eleitos no Senhor, graciosamente eleitos, pela graça, favor imerecido, Ele nos deu o seu Espírito, mediante a pregação da palavra, a fé que nos aliançou com Cristo, Ele nos chamou para si. Nós hoje sabemos em quem temos crido, hoje nós sabemos que Ele é todo poderoso, nós sabemos que nós, por nós mesmos, somos fracos, mas a palavra diz que na nossa fraqueza o poder de Deus se aprimora, pois que eu e você não paremos para sermos pessoas de aparência, mas que verdadeiramente, buscando forças no Senhor, consigamos praticar um amor que não depende da resposta do outro. Você entende isso? A essência aqui, dessa primeira parte que nós lemos aqui,
do 27 ao 31, basicamente, né? Quando ele vai dizer: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também, né? Ou o texto levítico vai dizer: não façam, né? O texto levítico ele vai dizer: não façam com os outros, né, aquilo que você não quer que faça com você. Isso a gente lembra, né? Isso é natural, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas Jesus ele vai falar o contrário. Ele vai dizer para nós fazermos com o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Amém? E nós vamos conseguir isso como? Só por Ele. Só por Ele. Mas isso vai exigir esforço de mim, de você, para praticarmos esse amor de tal maneira que não vamos ser, nosso agir não estará limitado, preso, retido ao nosso querer, à nossa vontade, ao nosso eu acho. Irmãos, vamos agir numa direção, num alvo: pregar o Evangelho de Cristo. É a maior demonstração de amor que eu e você podemos ter por alguém, é falar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, em nenhum outro há salvação, porque todos, destituídos de Cristo, caminham a passos largos para uma condenação no fim da vida. A gente às vezes não percebe. Às vezes eu acho que a igreja está se assemelhando tanto ao mundo que parece que a gente quer anunciar uma religião. A gente queria que as pessoas viessem e frequentassem a nossa religião, que as pessoas todas frequentassem igrejas. E aí eu já ouvi isso: se todos frequentassem a igreja, o mundo seria muito melhor. Talvez, socialmente falando, talvez fosse, mas Jesus não nos enviou para que trouxéssemos pessoas à igreja. Ele nos enviou para que conhecêssemos a Jesus em nós. Ele disse que nós seríamos a luz do mundo. Ele disse que nós seríamos o sal do mundo. Nós devemos entender que temos de anunciar, porque esse é o maior ato de amor que nós podemos fazer. E aí eu quero falar um pouquinho da verdadeira misericórdia, que é quando nós vimos aqui no verso 32 ao 36: se vos amais os que vos amam, qual é a recompensa? Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual é a recompensa? E se prestai a quem você espera receber, qual é a sua recompensa? Isso fazem os que não têm a Cristo. Isso fazem os que não têm o Espírito Santo de Deus. Isso já fazem qualquer pessoa de bom senso. Qualquer pessoa, como a gente costuma dizer, qualquer pessoa boa é capaz de fazer uma boa ação. Não se trata de regras sociais, se trata de dependência de Deus, se trata de propósito. Se você não entendeu dentro desse texto como um pano de fundo, basicamente aqui, você vai ver o desapego às questões materiais. Quando ele vai dizer para você: se te pedir, dá. Quando quiser levar sua capa, né? Aqui, ó. Quer ver? Ao tirar sua capa, leva também a túnica, né? Se te pedir emprestado, dá. Se vai pagar ou não vai pagar, isso não é problema. Ele está pregando aqui, ele está anunciando aqui, especialmente para os discípulos. Especialmente para os discípulos, irmãos. Os discípulos abriram mão de tudo, tá bom? Eles abriram mão de tudo numa época que não existia uma igreja organizada. Existia simplesmente um bando de crentes, um bando de cristãos sendo perseguidos, muitas das vezes pelos próprios vizinhos, pelos próprios judeus, e outras vezes perseguidos por nações estrangeiras, como eram os romanos, né? E eles tinham que fugir para sobreviver. O que comeremos hoje? O que beberemos? O que vestiremos? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. O Senhor está tratando com eles. Não se apega a essas coisas aqui não, irmãos. Não se apega à riqueza daqui não, irmãos. Depois, se você quiser dar uma lida lá em Mateus 6, das ansiedades da vida, né?
que haveremos de comer, beber, vestir, onde haveremos de morar, né? São ansiedades naturais, irmãos, são naturais. A gente, como ser natural, é isso que a gente vai pensar sempre. Só que Jesus, ele está nos desafiando a sermos dependentes dele, a não vivermos segundo o meio natural. Nós somos discípulos e o objetivo, a meta, o alvo do discípulo é ser como seu mestre. Eu uma vez falei aqui, e pouca gente ouviu, a prática do discipulado no período bíblico ali era muito interessante, porque a cultura judaica, ele fala o seguinte: quando surgiam os rabis, né, os ensinadores, os mestres, e alguém decidia segui-lo, ele se posicionava de frente, tentando decorar tudo aquilo que ele falava. Não era, hoje a gente tenta aprender, eles tentavam decorar, fala por fala, o modo como o mestre vestia, o modo como o mestre falava, como o mestre andava, porque só quando ele fosse capaz de reproduzir essa conduta, ele seria de fato reconhecido como um discípulo. Quando não fosse fácil discernir entre o mestre e aquele que o ensinava, que era ensinado. Nós devemos entender esse conceito. Será que hoje o mundo, quando olha para mim e para você, ele é capaz de confundir e olhar e falar: não, eu pensei que estava falando com o Zé, com o João, não, eu estou falando com Cristo. Oh, meu Deus, me confundi aqui. Será? E aí é onde eu ponto para a verdadeira misericórdia. Irmãos, ele vai dizer aqui, e isso é algo que eu e você temos que entender, que a gente não está diante de uma pessoa que está falando por falar, não está diante de um pastorzinho que está tentando pregar regras de moral para vocês, tipo, ele é todo falho, todo errado, ele é como eu. Não, nós estamos diante de Jesus, irmãos. Jesus, ele é a pessoa que mais misericordioso foi, porque foi dado a ele a autoridade pelo Pai de nos julgar. Ainda há pouco falávamos sobre isso. Ele tem a autoridade de nos condenar. Ele não precisaria passar por nada daquilo se ele simplesmente não o quisesse. Ele escolheu nos amar quando éramos inimigos dele. Misericórdia é isso, irmãos. Misericórdia é quando você cometeu um ato errado, sabe que lá vem a consequência, e aí você vai lá para a pessoa e fala assim: misericórdia, não me bate não me condena não faz comigo aquilo que eu mereço não. Jesus, ele é a própria encarnação da misericórdia, porque ele nada devolveu aos homens como ele recebeu, e nada ele devolveu aos homens conforme nós o maltratávamos. Ele não fez isso, ele podia ter feito. E aí eu lembrei, até marquei aqui um trecho lá em Êxodo 33:19, que diz que Deus, na época, falando com Moisés, na parte B, diz que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus, Ele é misericordioso. Ele lançou mão da misericórdia para com cada um de nós. Você amanheceu? Você está respirando? Você está vivo? Você acha que você fez por merecer isso? Você se autoexistiu? Você falou: decidi que eu vou existir, eu decidi que eu vou acordar nessa manhã, eu decidi que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Não, nós somos alvo da misericórdia de Deus. Ele não se preocupou se nós havíamos entendido a sua mensagem, se de fato nós estamos ou não praticando seu evangelho. Antes, ele nos deu um novo dia, ele nos deu novas oportunidades, ele mais uma vez nos perdoou.
Porque Deus é longânimo, Deus é paciente. Ele não abre mão da minha e da sua vida. E eu e você devemos entender que quando eu e você buscamos no Senhor um agir desinteressado, buscamos no Senhor condições, um dos dons do Espírito Santo mais maravilhosos e pouco falado é o domínio próprio, é a capacidade de se conter no seu egoísmo, é a capacidade de calar a própria boca quando você quer falar bobagem, é aquela de se irar sim, mas não pecar, ou seja, eu estou irado, mas eu não vou agir conforme a minha ira, eu não vou envergonhar a quem tanto me ama, a quem eu tanto prezo. Nós devemos ter um olhar voltado para Cristo e assim exercer, sim, na prática, a misericórdia. Aí no texto final eu boto o correto discernimento e o bom serviço ao próximo, que é basicamente isso quando ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordada. Isso aqui, para quem não sabe, era como era colocado grãos dentro de um saco. Não sei se alguém aqui já fez isso. Quando você coloca dentro do saco os grãos, no primeiro momento parece que está muito cheio, aí você bota assim, aí por isso que ele fala, ó, sabe, recalcada, empurrei, botei, achei que estava cheio, aí eu vou dar uma sacudida, aquela acomodada, né? Você balança o saco, aí desce mais um pouquinho, e aí você termina de encher de tal modo que transborda. É assim que Deus tem sido generoso conosco. E aqui eu quero que você entenda, Ele não está falando do relacionamento, volta a dizer, ainda que Ele esteja falando para mim e para você assim, não condene, não sejam juízes dos seus irmãos, não sejam juízes das pessoas que te cercam, não sejam juízes, tenham discernimento, tenham compreensão de quê, né? De que do mesmo jeito que essas pessoas que hoje ainda não conhecem a Cristo, como ele vai dizer, são pecadores, são inimigos de Deus, eu e você já fomos do mesmo modo. Então não ache que eu e você somos melhores, não há mérito em mim e você se hoje desfrutamos da graça de Deus. Antes Ele vai nos incentivar a agirmos como servos que têm certeza, não de uma recompensa aqui, irmãos. Quando fala em galardão, quando fala em recompensa, Cristo ele não está barganhando com ninguém. Então vai lá, é igual quando fala: vocês terão o melhor desse mundo. Vocês sabem o que é o melhor desse mundo, irmãos? O melhor desse mundo não são os bens, não, meu irmão. O melhor desse mundo é Jesus. Bem-vindo ao mundo. O melhor desse mundo é Cristo. Não há nada melhor, porque ainda que você morra, você viverá eternamente. Ainda, e aí eu gosto sempre de citar, né? Você tem lá a parábola de Lázaro e o rico. Lázaro não tinha nada, viveu e morreu sem nada. O texto vai fazer questão disso, de dizer que Lázaro não teve nada, ele não colheu nada desse mundo, ainda assim foi recebido no céu com honras. Ainda assim foi recebido no céu com honras. Era um desconhecido, um ilustre Zé nesse mundo, mais um Zé ninguém, mas para Deus alguém precioso. É o livro mais antigo da Bíblia, assim, né? O livro de Jó. Quando você vê Jó sendo perseguido, maltratado, sofrendo com doenças, com perdas, com tudo, né? E aí você vai parar e vai ver como Deus mostra, né? Que mesmo aquele que Ele ama, às vezes não vai ter alguma coisa material, vai ter perdido alguma coisa material, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter perda. Aí você vai ficar: ah não, porque Deus não ama ele. Ao contrário, a mensagem do livro é clara, ao contrário. Desde o início, quando Jó nem o conhecia, Jó temia, né? Conhecia Deus de ouvir falar.
Deus já o conhecia e falava: tu conhece, diabo, o meu servo Jó? Esse aí é homem reto, íntegro perante mim. Irmãos, o meu papel, o seu papel é sermos reconhecidos por Deus como verdadeiros servos, cujo agir não aponta para o nosso egoísmo, nem para a nossa vontade. Antes, exalta e glorifica a Deus, lembrando que tudo que temos, tudo que somos, tudo procede da soberana bondade de Deus. Amém? Como conclusão, vou ter aqui breve, os ensinos de Lucas 6, 27 a 38 não são um manual de boas maneiras, mas um retrato do caráter de quem foi alcançado e transformado pela graça de Deus. Amar os inimigos, ser misericordioso como Pai, exercer generosidade no trato com o próximo, são marcas que não nascem do coração natural, não vem do homem natural, mas de um novo coração. É possível entendermos que essa vida contracultural, esse movimento que Jesus nos chama, que é na contramão da sociedade, não é alcançado por mérito nosso, mas é fruto do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, que nos conforma à imagem de Cristo. E se assim vivemos para obter o favor divino, não vivemos para obter o favor divino, porque já recebemos. O favor divino que eu e você precisamos nos preocupar, já recebemos, que é a graça do nosso Senhor. Portanto, o chamado de Jesus aqui, tudo que lemos, é para que, como filhos, manifestemos no mundo o amor, a misericórdia e a generosidade do Pai soberano, para que a glória seja toda dele. Para você entender melhor, eu separei uma frase de Calvino que diz assim: esta é a permuta, a troca, que em sua bondade infinita o Senhor quis fazer conosco. Ele recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com o seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem em nossos corações. Amém? Deus nos abençoe. Vamos agora